A paz do Senhor para os irmãos. Convido os irmãos, em nome de Jesus, por gentileza, queiram tomar os vossos lugares nos assentos, porque o personagem principal já chegou há muito tempo, que é Jesus. Já estava aqui nos esperando. Vamos orar ao Senhor para dar início a esse culto da família, né? Vamos nos apresentar. Eu sou o José Carlos da Daniele. Eu sou a Daniele do José Carlos. Glória a Deus. Vamos começar esse culto. É o culto da família. E cremos que o Senhor há de abençoar. Nossa irmã Daniele vai fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, Deus Pai amado, querido, eis-me aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Pai, toma a direção de tudo que for dito, que for feito, Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, ser com cada um de nós aqui, Senhor, nesse momento. Senhor, e que o Senhor, através, meu Pai, dos louvores, das palavras, Senhor, o Senhor possa levar, Senhor, o Teu amor a cada pessoa, meu Deus. Senhor, repreenda tudo aquilo, Senhor, que tira a atenção na hora do culto. Que o Senhor possa, meu Pai, renovar, Senhor, cada coração, meu Pai, e que cada pessoa, meu Pai, que chegou, o Senhor possa abençoar e abençoa aquelas também que estão chegando, Senhor. E aquelas, Senhor, que não pôde estar aqui, Senhor. Pai, abençoa também, Senhor, o pregador da palavra que está chegando, ó Deus. Que o Senhor possa ser, meu Pai, com todos nós nessa noite, nesse culto, em nome de Jesus, Pai. Amém. A equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Boa noite, na graça e na paz de nosso Deus, amém? Nós vamos convidar você a se colocar de pé, se você puder. E eu queria convidar você a ficar perto da sua família. Nesse momento nós estaremos cantando um hino de família. E eu queria te pedir, se fosse possível, que os filhos estivessem perto de seus pais, para que a gente pudesse cantar juntos e, se possível, de mãos dadas. Porque esse louvor, a gente vai profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nesse momento em que você estiver de mão dada com o seu ente querido, você que não está com o seu ente querido, junta com alguém aí do banco, dá a mão a alguém aí, vai juntinho, vamos cantar e vamos profetizar. Porque talvez o seu ente querido não esteja aqui nessa noite, mas o nosso Deus é Deus que pode abençoar a tua casa onde eles estiverem. Então não deixa ninguém solto aí não, querido. Dá a mão a quem está do seu lado. Quem está sozinho, dá a mão aí. Ajuda, vamos dar a mão. Vamos estar juntos profetizando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Profetiza, irmão, em nome de Jesus. Minha casa será um pedaço do céu. Você acredita nisso? Profetiza então. Nela estarão reunidos adoradores, em nome de Jesus, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Minha casa será reconhecida, em nome de Jesus, como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Profetiza. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, em nome de Jesus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Aleluia.
Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Em nome de Jesus, profetiza sobre aquele teu filho que está afastado, sobre aquele teu esposo que não quer saber de Deus. Profetiza a bênção do Senhor em nome de Jesus. Tua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Minha casa será reconhecida. Você acredita nisso? Você crê? Como lugar de milagre e oração. Aleluia. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida, muita vida do Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Toda briga vai cair em nome de Jesus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Fique à vontade, Senhor. Esteja à vontade pra ficar. Não vai embora nunca, Pai, e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Eu queria ouvir só a igreja cantando nesse momento, essa parte. Faça do meu harmonia. Se você crer, canta mais forte, irmão. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. A tua casa, embora talvez o teu filho esteja afastado, talvez o teu esposo esteja afastado, mas ele vai trazer à memória um dia tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor plantou. Eu creio que ele vai voltar para a presença do Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, Pai, exaltado seja o teu nome, Senhor, em todo tempo, Deus. Aleluia. Pai Santo, ó Deus, engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, Pai Santo, Deus, Pai Santo, engrandeço
prova do meu amor, isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas que deste-me, carinho, graça e amor eterno. E dizer o quanto eu te amo, pois és digno de toda glória e és digno de todo louvor. Não sei por que me amaste e misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças a Deus e te rendo louvores. Meu coração clama e diz, e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre e forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, tu és santo Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre e forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, tu és santo Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre e forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, tu és santo Deus, é o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus é santo, meus anjos cantam santo, santo é o teu nome. Meus anjos clamam santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo é o teu Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de coisas novas, querido. Aleluia, Jesus. Novos sonhos, novas realizas. Você crê, querido? Esperam por ti. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Novos planos, novas conquistas. Aleluia. Esperam por nós. O
que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, irmão. Pode sonhar. Teu filho vai voltar. Eu creio. Seu filho vai voltar. Pai, nunca vai faltar. Na mesa o pão não vai faltar. Porque Deus é fiel, Ele te garante. Não vai faltar. Promessas em nome de Jesus se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que esquece o que passou, querido, em nome de Jesus. O novo de Deus chegou na tua vida, na tua família. O novo de Deus chegou. Aleluia, eu creio. O novo de Deus chegou na tua família, na tua casa, na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti, esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Aleluia! O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar em nome de Jesus. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Nesse momento eu queria que a igreja declarasse de novo: família, pode sonhar. E crendo, irmãos, tendo fé, porque eu creio no Deus que nós servimos. Ele é poderoso para trazer o seu filho de volta. Ele é poderoso para fazer que na sua mesa não falte o pão. Ele é poderoso para fazer as bênçãos fluírem na tua família. Então profetiza em nome de Jesus. Canta com fé, canta com força, canta crendo que o Senhor tem poder em nome de Jesus. Família. Na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 O novo de
não vai faltar.
que passou em nome de Jesus. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Glória a Deus. A igreja para sentar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Enquanto os irmãos se preparam para ofertar para a casa do Senhor, não é? A nossa irmã Isabel, nosso irmão José vai estar fazendo louvor congregacional, não é? E enquanto isso a gente vai falar a divisa dessa noite, né, irmãos? O tema do nosso congresso, né? Enquanto os irmãos se aproximam para estar fazendo louvor congregacional, os irmãos podem colocar aqui para que toda a igreja, né, possa estar fazendo a citação do nosso tema, do nosso congresso. Todos juntos, o ensaio, tá? O ensaio, vamos lá. Tema: minha família, meu maior patrimônio. Agora fique de pé, por favor. Foi só o ensaio. Agora você vai falar com toda a força do seu ser, assim, ó. Fala assim com vontade mesmo. Profetiza. Minha família, meu maior patrimônio. Amém, igreja? Graças a Deus. Não pode sentar em nome de Jesus. Não. E fica onde? Continua de pé, continua de pé. Não senta não? Vamos cantar, vamos Vai cantar. cantar, que maravilha. Então fique em pé, irmão. Os irmãos vão estar ofertando para a casa do Senhor. Amém, irmãos? (367), cantor cristão. Hino de número 367. Vamos cantar bem bonito. Alicerces tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, pode resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Declara: nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando agora pelos dízimos e as ofertas. Senhor, Deus Pai amado e querido,
que o Senhor possa abençoar, Pai, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, da tua casa, ó Pai. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abrir portas, meu Pai, janelas sem medida, Senhor, para cada ofertante, dizimista. Que o Senhor possa abençoar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o nosso tema dessa noite está baseado em 1 Timóteo, é isso? Capítulo 5, se os irmãos puderem colocar aqui, para que toda a igreja veja. 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É o versículo base do nosso tema dessa noite. Minha família, meu maior patrimônio. Amém, igreja? E eu quero conhecer os visitantes nessa noite. Nós queremos conhecer os visitantes, né? Em nome de Jesus, né, irmãos? Enquanto os nossos irmãos do Ministério de Eventos Especiais se preparam, né? Nós temos aí uma homenagenzinha para as mães. Viu, mamãe? Você não caiu no esquecimento. Calma. Mas os visitantes nessa noite, fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero conhecer aqueles que nos honram com a sua presença. Fique de pé, não fique com vergonha, não. Tem um casal ali atrás que eu não costumo ver aqui. Nossa, o senhor e a senhora que estão aí atrás, fica de pé para a igreja conhecê-los. Já são daqui? Que isso? Que vergonha, gente. Ninguém me avisou nada. Deixa eu ver aqui o script, gente. Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Mas tem algum visitante que a gente não conheça, né? Não tem, não? Chegou agora, né? Cadê o visitante? Deixa o visitante, né? E eu quero convidar os nossos irmãos, né, do Ministério de Eventos Especiais, que vão estar fazendo aí uma homenagem para o Dia das Mães. Por favor, fique de pé. Nosso irmão que chegou agora, de camisa branca. Isso, irmão, chegou na hora certa. É só o irmão, a nossa irmã também que o acompanha. Fique de pé, por favor, para a gente conhecer os irmãos. Os irmãos são de alguma igreja? Congregam aonde? Assembleia de Deus, vocês são muito bem-vindos, tá? E nós vamos falar o que para eles, irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui também é o seu lugar. Amém, igreja? Desse jeito vai voltar, né? Com certeza. Nossa irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja nosso Deus por todas as coisas. Amém, irmãos? Hoje é um dia muito especial, né, onde nós, pela manhã, já ficamos com as nossas mamães, com as nossas famílias, né, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito em família, né? Já oramos com a família de manhã, já oramos na hora do almoço, e agora não poderia passar em branco pela nossa igreja. Então, em homenagem, em nome de toda a igreja PIB do Guarani, nós trazemos uma homenagem para as mamães. Eu estava pensando em ler, mas acharia legal chamar um filho para ler, né? Alguém se candidata? Um filho para ler? Pastor. Gente. Ele é um filho, certo? Para estar lendo em homenagem a todas as mamães. Infelizmente, minha mamãe não está aqui hoje, né? Ficou um pouquinho... Vai preparando o fundo musical, irmão, em nome de Jesus. Bota aquele bem caneta azul. Quem assistiu? Mamãe, parabéns, né? Isso. Achou um fundo azul, ó. E se não achou, vamos embora. Vamos lá, eu sei que estava em cima também. Viu? Aumenta isso aí. Obrigado, Senhor, pela minha família. Essa é da nossa Igreja Batista no Guarani. Homenagem às nossas mamães. Queridas mamães, mamães são verdadeiras arquitetas do amor e da fé em nossos lares. Tal como descrito em Provérbios 3:1, vocês são mulheres virtuosas cujo valor excede o de rubis. Mamães, vocês se levantam na noite para prover alimento e cuidado.
e suas mãos não conhecem o descanso enquanto não veem seus filhos seguros e felizes. Vocês, mamães, são como a mãe de Moisés, Joquebede, que ensinou o valor da coragem e da fé. Vocês perpetuam a fé como fez Lloyd, a avó de Timóteo, moldando as gerações futuras com amor e sabedoria. Vocês são abençoadas, mamães, pois Deus escolheu cada uma de vocês para serem as guardiãs de suas pequenas imagens, nossas crianças. Em Isaías 66:13, o Senhor compara seu conforto ao de uma mãe que consola o filho. Assim, cada gesto de carinho e cada palavra de consolo que vocês oferecem refletem o amor de Deus. Neste dia especial, elevamos nossas vozes em gratidão e respeito. O Senhor mesmo disse em Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe. Assim honramos vocês, não apenas hoje, mas todos os dias. Que as bênçãos do poderoso Deus repouse sobre cada uma de vocês e que neste dia demonstre uma força incansável e um amor incondicional. Que vocês sejam fortalecidas, encorajadas e amadas, assim como vocês amam, com todo amor e carinho e gratidão da nossa igreja, Primeira Igreja Batista no Guarani. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Parabéns a todas as mamães. Que Deus abençoe. Amém. É porque eu também sou mamãe, né? E aí eu falei, poxa, ficaria muito bonito se um filho falasse. Convido todas as mães para estar aqui na frente, para estar recebendo uma singela, né, lembrancinha da nossa igreja, referente a esse dia lindo, né, que Deus nos deu. Todas as mamães, convido todas as mamães para estar aqui na frente. Convido Cíntia, convido Vitória, convido Sara, para estar, Débora, para estar distribuindo às mamães os presentezinhos. Vai pegando aí e vai distribuindo, meninas. A todas as mamães da nossa igreja, PIB no Guarani. Isso. Débora, ajuda aí a distribuição dos presentes às mamães. Pode distribuir. Sim. Isso. Deus seja louvado e engrandecido. Pode juntar bem aqui, amadas, que é para poder sair bonito na foto. Amém? Foi, vou descer também. Diácono Rogério vai estar orando por todas as mães. Deixa eu descer aqui também. Tem que descer. Mas é a igreja. Deixa ela distribuir os presentes. Amém, irmãos? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, por nesse momento, Pai amado, nós podemos estar aqui reunidos no Seu nome, querendo colocar a vida de cada mãe aqui presente, aqui na frente, Senhor, que Tu possa, Pai amado, cada dia estar abençoando cada mulher, Pai amado, essas mulheres, Pai amado, que são valorosas, Pai amado, essas mulheres que dão a sua vida por amor dos seus filhos, Pai amado. E nesse momento, Pai, Tu possa estar abençoando a vida delas, Senhor. Que elas possam, Pai amado, a cada dia estar buscando a Ti, Senhor. Que elas possam a cada dia estar na Tua presença, Pai. Quero Te pedir também para os filhos, Senhor, que Tu possa abençoar os filhos, Pai amado. Aqueles filhos, Pai amado, que já não têm a sua mãe próximo, Pai amado. Que Tu possa, nesta noite, estar abençoando a vida deles, Senhor.
Pai amado, que Tu possa estar cuidando das nossas vidas como família, Pai amado. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minuto aqui. Como é que falam, meus irmãos? Para a mamãe, feliz? Uhul! Amém. Deus abençoe. Ministério de Família. Que Deus possa abençoar todas as mamães. Glória a Deus. Aleluia. Para os irmãos se acomodarem, né? A gente vai estar passando a palavra para o nosso pastor. Para os irmãos que continuem ligados em espírito de oração. Deus ainda tem muita coisa a fazer em nosso meio nessa noite. Amém, irmãos? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças e paz, amados. Chama o Ministério de Louvor, nós vamos cantar mais um louvor em adoração ao Senhor. O pregador dessa noite, infelizmente, está preso no trânsito. Se o pregador não chegar, né, quem é que vai pregar? Para a glória do Senhor, né? E nós vamos ficar aqui. Eu quero dar oportunidade ao irmão, porque ele está vindo, né, de Austin. Daqui a pouco pode ser que ele chegue. Se não chegar, Deus proverá. Eu vou te pedir para ficar em pé mais uma vez. Vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor. Eu não sei, se quiser repetir aquela Tu és santo, é maravilhoso. É você que sabe. Está com vocês aí, em nome de Jesus. Toma-me, Senhor, mostra-me, Jesus, Tua face eu quero ver. Eu sou todo Teu. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar
Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso de 1 até o verso 8. Ok. Glorificado seja Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso de 1 até o verso 8. Eu queria nessa noite trazer um tema em cima daquele tema que foi ministrado, família, meu maior patrimônio. Eu queria trazer um tema nessa noite: cuide da sua família. Você pode repetir para mim? Cuide da sua família. Eu queria nessa noite trazer uma palavra de restauração, de despertamento à igreja. Queria muito nessa noite que Deus ministrasse ao teu coração. Diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul, e a cidade de Ziclag, invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ionã, a israelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Você pode repetir essa última parte? Devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: prossiga. De novo, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Sabemos que é o Senhor que ministra, é o Senhor que faz o movimento. Te agradeço pelo nosso irmão, ó Deus, que está a caminho. Mas, Senhor, nessa noite, ministra a tua palavra ao nosso coração, que diminuamos e que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, ó Deus, neste lugar, ministrando a tua palavra em nossos corações. Fica conosco, usa a nossa vida para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Esse texto é um texto conhecido, meu, que amo. Estava já pensando em pregar nele na quarta-feira, sobre família. Semana passada, na quarta-feira passada, eu preguei como você abençoar uma família. E disse da postura de Paulo e Silas. Mas nessa noite, pensando já nesse texto para quarta-feira, e tendo essa oportunidade, eu queria trazer algumas verdades para você. Primeira coisa que eu posso pensar com você é que Davi sabia que tinha muitos inimigos. E que uma hora ou outra, qualquer oportunidade que ele desse, qualquer passo em falso que ele desse, o inimigo viria contra Davi. A gente está falando num contexto
de perseguição de Saul, a gente está falando no contexto de outros povos. Os povos que queriam as terras de Judá, os povos que queriam vencer o povo de Israel, os povos que queriam tomar posse das terras de Israel. Você está falando aqui de um tempo em que Davi tinha sido selecionado e já estava dirigindo o seu exército. Há algumas coisas que a gente precisa entender. A gente precisa estar atento, porque a gente, principalmente os pais, principalmente as mães, a gente está suscetível ao combate do inimigo. E a palavra do Senhor diz uma coisa que me chama a atenção. Na versão revista atualizada desse texto, por exemplo, fala que esses inimigos deram com ímpeto, ou seja, tamanha força para destruir. Tamanha força para destruir o exército de Davi, tamanha força para destruir a cidade em que Davi estava alojado com o seu exército, com a sua família. Olhando para isso, a palavra do Senhor diz que os amalequitas vieram contra, e com muita força, com muito ímpeto, para destruir mesmo. E a gente pode parar para pensar nessa noite, que se a gente não vigiar, a gente tem um inimigo das nossas almas lutando contra a nossa casa, lutando contra o nosso exército, lutando contra a nossa família. A palavra do Senhor diz que eles vieram e deram com ímpeto. Deram com ímpeto, na versão revista atualizada vai falar sobre isso, e destruíram tudo que eles tinham. E há alguma coisa que pode me chamar a atenção. Se você pensa que a tua família está alheia ao ataque do inimigo, você está enganado. A tua família é alvo do ataque do inimigo. A tua família é a minha família. E aí uma coisa que fica claro é, como é que o inimigo das nossas almas ataca? O nosso inimigo das nossas almas, ele ataca justamente para matar, roubar e destruir. Não tem outra forma. Ninguém pense que o diabo brinca de ser diabo. Ninguém pense que o inimigo das nossas almas brinca de ser inimigo das nossas almas. Ele é um inimigo feroz, ele é real, ele existe. Talvez você nunca tenha visto, mas você já pode ter visto o poder dele em ação. Talvez a gente pode nunca ter visto e fala, pastor, nunca vi, mas você já viu o poder dele em ação. E ele veio para matar, roubar e destruir. E vir contra. E qual foi a falha de Davi? Davi sai. Davi sai e vai combater com outro povo. Faz um acordo com outros povos e sai. Algumas coisas ficam a pensar e penso que a gente pode sair, a gente pode viver, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer uma faculdade, a gente pode ser pastor, a gente pode ser ministro, a gente pode ser líder. Mas uma coisa é certa, nunca podemos deixar nossa casa desguarnecida. É responsabilidade nossa. E pastor, a responsabilidade é só de quem? É dos pais? É da mãe? Não. De todos. Todos da casa. Porque por um lado, por uma brecha, por uma falta, por uma ausência, o inimigo entra. E uma coisa interessante que você parar para pensar é que nós, quando olhamos, por exemplo, para os ataques do inimigo, ele ataca de todos os lados. E aonde ele consegue entrar, ele vai. Simples assim. Aonde ele consegue chegar, ele entra. E se ele entrou, ele tenta o quê? Destruir. Ele tenta o quê? Acabar. Aí, às vezes, tem coisas que na nossa acontece, que a gente fica olhando assim, poxa, é benção, mas às vezes é o inimigo entrando, tentando destruir uma comunhão dentro de casa, tentando destruir o casamento do esposo com a esposa, abrindo brecha na vida emocional da família, abrindo brecha na intimidade do casal, abrindo brecha na educação dos filhos, e é por ali que ele entra para tentar destruir uma família. A palavra do Senhor diz que quando Davi está fora, o exército vai contra aquela cidade.
e pega toda uma cidade desprevenida. Nós, como pais, nós, como os líderes espirituais da nossa casa, precisamos fechar a guarda. Precisamos cuidar do maior patrimônio que temos. A gente se preocupa, por exemplo, em não machucar o carro, não arranhar o carro. Aí tem homem aí que dá mais trato no carro do que na mulher. Outro dia o colega falou assim: você nunca vai encontrar no meu carro uma poeira. Eu falei: como é que você consegue? Aí deu vontade de perguntar para ele: como é que está a tua casa? Você cuida da tua casa como você cuida do carro? A gente precisa cuidar da nossa casa como o nosso maior e melhor patrimônio mesmo. Mas assim, cuidar porque foi Deus quem nos deu. As coisas materiais, elas passam. As coisas materiais, elas vão ficar aqui. O que vai acontecer é o que nós fizemos pela nossa casa. Acho eu, o meu entendimento, a primeira pergunta que Deus vai fazer para mim como pastor é: pastor, e aí, o que você fez da tua família? Você cuidou do patrimônio que eu dei para você? Você cuidou dela bem? Você teve momentos difíceis, você teve momentos de voltar a se arrepender, de conversar com a sua casa, de instruir, de direcionar. Quando Davi sai, Davi deixa uma brecha muito grande, o inimigo vem, ó. E a gente vê hoje, por exemplo, a sociedade sofre por ausências que nós estamos vendo acontecer no meio da família. A ausência dos pais, principalmente, a ausência de uma educação boa, a ausência do cuidado espiritual, a ausência de estar levando até teu filho para a escola bíblica dominical, a ausência de você ser referência dentro de casa, é uma brecha que nós abrimos para o inimigo entrar e fazer morada e destruir na nossa casa. A palavra do Senhor diz que Davi chega e sai, e quando ele sai, o inimigo entra. Eu queria que você fosse nessa noite, pensasse comigo, o que eu posso fazer para não dar brecha a esse inimigo da nossa alma, para ele não invadir na minha casa. Eu queria que você pensasse comigo, se você pode, nessa noite, pensar comigo e dizer: olha, eu não vou dar brecha para que o inimigo entre na minha casa, porque eu não quero que ele destrua, eu quero que ele mude. A palavra do Senhor diz que Davi sai. Quando ele está longe, os inimigos vêm. E a palavra do Senhor diz que o inimigo, os amalequitas, destrói tudo, mas levam as mulheres, os filhos e as filhas cativas. Se você parar para pensar comigo nessa noite, é isso que o inimigo tem feito hoje. Levado cativo as nossas crianças, levado cativo a nossa casa. Ele veio matar, roubar e destruir, mas ele veio levar cativo. Ele tem levantado hoje ideologias que têm acabado com famílias. Ele tem levantado hoje teologias, posso dizer, que têm destruído famílias. E a palavra do Senhor diz que levaram cativo as mulheres que lá estavam. Mas uma coisa que me chamou a atenção: não mataram ninguém. Tem alguém vivo ainda na tua casa? Ainda está vivo? Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, até jeito para a morte. Ele pode ressuscitar. Mas se está vivo, é porque ainda temos esperança de mudar essa história. Se está vivo, ainda temos esperança de ver as coisas acontecendo. Porque pode ser também que na hora da morte, morto, Deus ele vai lá e ressuscita. Mas pode ser que ainda em vida, ele mude a história. Porque a palavra do Senhor diz que quando Davi chega com os homens, a palavra do Senhor diz que Davi olha, vê tudo destruído. Mas as mulheres e as filhas e os filhos não estavam lá. Ou seja, não tinha um corpo no chão. Não tinha ninguém morto.
não tinha ninguém sem vida, ainda tinha vida, ainda tinha esperança, ainda tinha opção de mudar, ainda tinha opção de cuidar, ainda tinha opção de fazer algum caminho. E aí é uma coisa interessante, porque a palavra do Senhor me diz que quando Davi olha, ele não vê ninguém morto. E as nossas visões, às vezes, estão deturpadas pelas dificuldades. A gente começa a olhar as dificuldades e fala assim, acabou, está morto, morreu. A gente olha para as nossas dificuldades e fala assim, poxa, não tem mais jeito, não quer nada com o Senhor. Eu fico pensando, olhando, a gente não sabe o que a gente pode fazer por uma casa, por um pai de família, por alguém que está se perdendo, por alguém que está longe. Quarta-feira eu falei, por exemplo, da vida de Paulo e Silas, que foram presos enquanto eles estavam ali, eles estavam orando e cantando ao Senhor. Os prisioneiros que ali estavam ouvindo, o carcereiro estava ouvindo, e um dia, e naquele momento ali, quando Deus pegou e mandou um terremoto, e as grades se abriram, e os presos fugiram, eles tiveram a oportunidade de salvar uma família inteira, porque justamente ainda não tinha acabado, porque ele falou assim, olha, nós não fomos embora, calma aí, nós estamos aqui. Você parou para pensar que Davi olha, ele não vê ninguém morto, ainda estamos aqui, ainda tem um caminho a seguir, ainda tem alguma coisa para fazer. E quando tem alguma coisa para fazer, qual é o nosso papel? O meu papel e o teu papel? Fazer. Porque, na verdade, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai. A Sheila falou uma coisa para mim interessante. A gente falou assim, quando você quer alguma coisa, não adianta. Você vai lá, mete bronca e faz. E faço. Eu caio para dentro. E quando a gente olha para a nossa casa, o que a gente faz? A gente não pode, por exemplo, quando olhamos para a nossa casa, muitas vezes não está legal. Muitas vezes a visão que a gente está vendo não é a visão que a gente queria estar vendo, mas é uma visão que, no momento, Deus fala assim, ó, não está legal, mas pode mudar. Mas a gente, muitas vezes, precisa tomar uma posição de reagir. A gente pode reagir. O grande problema é que a gente, às vezes, não quer mais reagir. A gente quer baixar as nossas armas. A gente quer, por exemplo, entrar num quarto, ficar trancado no quarto, magoado, chateado, em depressão, desenvolver uma depressão, e muitas vezes o Senhor está falando assim, opa, você está tendo a visão? Qual a visão que você tem da tua casa? Qual a visão que você tem do teu filho? Qual a visão que você tem da tua família? Uma coisa, qual a visão que você tem do teu casamento? Teu casamento como é que está? Como é que está a tua casa? Cuida bem da tua família para você não chegar nesse ponto que chegou Davi de perder, de ver as coisas acontecendo e quase tudo sendo destruído. Cuida bem, mas se chegar, você olha e vê, tem uma visão correta da tua casa. Ainda estou vivo? Ainda está casado? Por que separar? Está difícil com ele? Pior é sem ele. Porque quem casa de novo arruma outro problema, não é não? Quem casou uma vez arrumou problema. Amém ou não amém? Não? Eu não casei, eu não arrumei problema. Se você arrumou problema, você disse amém, filho. Eu não. Aí você falou amém. Mas você pode não ter arrumado problema a primeira vez, mas você separa, você arruma outro problema. Mas você vai arrumar um problema. Porque essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para nós. A nossa casa precisa ser olhada e ver a nossa realidade. E uma coisa interessante é que Deus mostra para Davi uma coisa assim, como é que está a casa dele. Está tudo destruído. Mas ainda estão vivos. Ainda estão vivos. E aí, quando Davi olha e vê isso, eu fico pensando na visão que nós temos na nossa casa. Tem que ser uma visão de que ainda dá. Deus ainda pode restaurar, Deus pode mudar. A gente canta, cara, eu acho muito interessante. Minha casa será uma casa de bênção. E às vezes não é a casa de bênção.
como a gente gostaria. Às vezes ainda não está aquela coisa harmoniosa, né? Esses dias lá em casa o negócio pegou fogo. De vez em quando você quer fazer uma coisa interessante, você quer agradar e você acaba não agradando. Ah, foi hoje de manhã. Posso contar, filha? Posso. Fui trabalhar ontem, cheguei tarde, escuta essa. Trabalhar ontem, cheguei tarde. E aí, rapaz, olhei para a Sheila conversando, eu falei, vou dormir. Dormi, acordei cedo, chamei as meninas, falei, vamos fazer a comida do almoço. E aí, para chamar, né? Levanta, não levanta, ninguém quer levantar. Era 8 horas da manhã. E eu não consigo dormir até tarde. Então, até você querendo agradar, você desagrada às vezes. Não é isso? Não é isso, Andressa? Aí peguei e falei, vou fazer o tiramisu. É um doce que eu aprendi a fazer com um colega, fiquei todo feliz. Eu falei, vou fazer sozinho. Peguei lá, fui lá e fiz. Quando acordou a Andressa, meu irmão, com um bico desse tamanho, pai, eu não fiz ontem porque o senhor estava cansado e eu ia fazer junto com o senhor. Eu falei, mas minha filha, o papai fez. Mas o senhor não me esperou. Falei, rapaz, nem eu querendo fazer o certo, às vezes a gente faz certo. Às vezes a gente erra na nossa casa. Aí eu olhei assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Daqui a pouco a Sheila falou, opa, filhão, ela não fez ontem que você estava cansado. Mas ela queria fazer hoje de manhã, porque ela é a filha. E ela quer fazer para a mãe. Aí voltei lá. Filha, me perdoe, não conversa comigo, não. Eu falei, eu sou teu pai, teu pastor, nem adianta apelar, irmão. O negócio tem que sair. A gente tem que cuidar bem. A gente, às vezes, tem que olhar e ver a realidade da nossa casa. Às vezes não está legal. Às vezes não está bom a nossa conversa. Às vezes não está tendo perdão dentro da nossa casa, irmãos. E eu falei, aí a Sheila falou assim, espera mais um pouquinho, daqui a pouco, rapaz, esperei o negócio, coisa, daqui a pouco, pai, tem que ir na Gogóia. Você sabe o que é a Gogóia? Sabe, né? Falei, Gogóia abre o domingo? Abre, lá vou eu. Tá bom, para não ficar chateado, vamos embora para Gogóia. Hoje, 2 horas da tarde, está na Gogóia, irmão. Trocando a roupinha dela. Como é que está? A gente tem que olhar como é que está a nossa casa. A gente está conversando bem. A gente está se divertindo dentro de casa. A gente está se perdoando dentro de casa. Às vezes, a gente olha, vê a realidade, e às vezes não está essa realidade mesmo. A gente fala assim, é uma casa de bênção, mas às vezes não está. Mas aí, cara, se está todo mundo vivo, ainda tem esperança de mudar. Ainda tem esperança de transformação. A palavra do Senhor mostra, e é o caminho por causa da hora, que senão vou falar muito. A palavra do Senhor diz que Davi ficou o quê? Muito angustiado. Olha o que diz. Versículo 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e as suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor. Presta atenção uma coisa. Davi ficou angustiado e todos ali ficaram angustiados e preocupados por causa dos seus filhos e das suas filhas e por causa da sua casa. Uma coisa que me chama a atenção, e aí eu penso, nessa noite, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso maior patrimônio, é a gente se angustiar muitas vezes. Viu que a situação não está legal? Qual é o sentimento que temos? Esse sentimento que eles têm aqui é de preocupação, eles falam, não está legal. O sentimento de angústia, muitas vezes, vem no pai, vem na mãe, que às vezes, por exemplo, você olha assim para o teu esposo, para a tua esposa, não está legal as coisas, tem que ter um sentimento. O sentimento não pode ser de indiferença. Então tá bom, deixa desse jeito aí, vai ficar desse jeito. A Bíblia diz que tanto Davi quanto eles ficaram angustiados, e ainda mais Davi, porque eles falaram assim, você é culpado de ter nos levado junto, nós fomos apedrejar você. A palavra do Senhor mostra que Davi ficou angustiado, mas aqueles homens também ficaram por causa dos seus filhos e por causa das suas mulheres. E nós, como nós estamos
pela nossa casa, nós precisamos muitas vezes ficar angustiados, preocupados quando as coisas não estão legais. Nós não podemos fazer, por exemplo, um papel de que as coisas vão ficar desse jeito, então tá bom desse jeito. Quero só dizer uma coisa para você. Deus nunca juntou alguém, Deus nunca casou alguém, Deus nunca formou uma família para essa família viver uma vida infernal em casa. Ao contrário, Deus formou casamentos mesmo, e eu tenho essa percepção para vivermos um pedacinho do céu. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que Sheila não é perfeita, eu sei que teu marido não é perfeito, você não é perfeito, a gente vai ter dificuldade, mas é o momento em que nós vamos mostrar o céu dentro da nossa casa. E a palavra do Senhor diz que eles ficaram angustiados, preocupados, porque as coisas não estavam bem. E quando não está bem, o sentimento tem que ser esse. Você lembra de Neemias? Por que está triste o teu rosto? A casa do sepulcro dos meus pais, a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída. O que eu posso fazer? Eu preciso ir lá reconstruir. Eu preciso ir lá fazer. Esse é o sentimento que precisamos ter com relação à nossa casa, que às vezes não está bom. Às vezes não está legal, às vezes as coisas ainda não estão 100%. Eu não estou dizendo que ninguém aqui vai ser 100%, mas Deus uniu cada casal, cada família para viver feliz. Porque para viver infeliz, filho, esse não é o Deus que eu sirvo. Deus deu Adão e Eva um para o outro e chegou e deu para ele a felicidade. Para mim e para Sheila, a felicidade. Para mim e para Sheila, é para viver um momento de dificuldade, às vezes, né? Mas é sempre focar no viver bem. Porque esse é o casamento, essa é a família. A família onde há uma destruição, onde há só briga, onde ninguém se acerta, onde ninguém conversa, onde ninguém ouve ninguém, não é a família que Deus projetou para você. E aí, às vezes, tem que te dar angústia. Às vezes, as coisas têm que começar a doer em você. Porque a gente pode olhar e falar assim, poxa, a culpa é dela. Aí o outro vai falar, não, a culpa é dele. Mas a culpa é nossa. Porque muitas vezes as coisas não estão legais. A palavra do Senhor diz, nesse ponto, que Davi se reanimou no Senhor. Você sabe o que é se reanimar no Senhor? A Bíblia não me diz aí o que Davi fez. Mas quando ele se reanima no Senhor, é uma coisa que eu penso nesse texto, e já li em alguns comentários. Se reanimar no Senhor, no versículo 6, diz o seguinte: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que é se reanimar no Senhor? É nós olharmos para trás e lembrarmos do Deus que nós servimos. Se você olha e conhece, lembra quem é o Deus que você serve, você sabe o que Deus pode fazer por você. E aí você não baixa a guarda, você não se desanima, você se reanima, você sai da angústia para o ânimo, você sai da angústia para se reanimar, você sai do momento de tristeza para um momento de esperança. Olha que coisa interessante, quando nós olhamos e conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós voltamos a ter esperança, nós saímos dos momentos de angústia, de tristeza e começamos a lembrar quem é o nosso Deus. Deus, a palavra do Senhor diz que Davi se reanima no Senhor, seu Deus. Esse se reanimar, eu acho que Davi estava assim, Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Senhor, foi o Senhor que mandou ir lá na minha casa e tinha lá muitos irmãos e quando chegou na minha vez, o Senhor mandou me ungir. Foi o Senhor que me deu o reinado, foi o Senhor que me deu essa família, foi o Senhor que me deu esses filhos, foi o Senhor que me deu esse exército. Esse é o Deus a quem eu sirvo, foi o Senhor que já me livrou, foi o Senhor que livrou outros servos, foi o Senhor que é o meu Deus e não há outro Deus além de ti. Então ele se reanima no Senhor e nós hoje como família podemos nos reanimar nesse Deus, porque ele pode fazer. Ele pode mudar tudo.
Ele pode mudar a história, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, é claro que Deus pode mudar as coisas. Às vezes é que a gente esquece do Deus que a gente serve. Às vezes a gente se reanima, ou melhor, a gente não se reanima. A gente olha e só vê as dificuldades, só vê os problemas, a visão é que fala mais alto. Pastor, o negócio não está legal, então não tem como se reanimar. Não é isso que Deus está falando aqui. A palavra do Senhor diz que Davi, olha, se reanima no Senhor, seu Deus, e aí ele toma posição. Como é que a gente cuida da nossa casa? Se reanimando no nosso Deus. As coisas não estão legais? As coisas não estão boas? Vamos para o joelho. Vamos procurar em Deus ainda temos um Deus, sempre teremos um Deus. Sempre teremos um Deus que não é carregado por mãos humanas, sempre teremos um Deus que ouve as nossas orações, sempre teremos um Deus que está disposto e está querendo o sucesso da minha casa e da tua casa. Ele não nos fez um casamento para sermos infelizes, Ele não nos fez um casamento, uma família, para termos uma família destruída. Esse Deus em que nós servimos, irmãos, Ele pode. Se reanima no Senhor. Pastor, as coisas não estão certas lá em casa, não. Só você e Deus sabe. Tem umas coisas, às vezes, que acontecem dentro de casa, que é só você, Deus e tua mulher e teu esposo que sabe. Às vezes, a gente começa a reclamar e começa a ver, mas, às vezes, tem coisas que só vocês sabem. E lá dentro, nesse íntimo de vocês, da casa de vocês, do casamento de vocês, Deus pode mudar a história. Ninguém precisa saber. Só você crê que ainda existe um Deus em que nós servimos, que pode mudar toda a história de uma casa. A palavra do Senhor disse que Davi tomou posição e disse: traga aqui para mim a estola sacerdotal. E a palavra do Senhor diz que Davi vai para o joelho. Como é que a gente cuida da nossa casa? No joelho. Quer saber de uma coisa? Eu posso lá escolher o namorado da Andressa e da Débora? Posso? Chegou um camarada lá, ainda bem que é flamenguista, e principalmente ainda bem que é crente. Chegou lá, eu ouvi falar com o senhor aqui, hoje eu estou pegando teu pé hoje. Olha assim, se eu te tratasse como meu sogro me tratou, se eu te tratasse, meu sogro falou assim, é para namorar, é casar, não é para ficar, né? Mas está muito novo ainda. Mas aqui eu vim falar para o senhor que eu quero namorar a sua filha. Eu falei, dói. Acha que não dói, não? Dói. Dói, mas eu falei para ela assim, vai estudar. Porque não vai levar de graça, não. Falei para ela assim, olha, se responde mal pai e mãe, vai te responder mal amanhã. Se quer agredir pai e mãe, vai agredir você amanhã. Se é brigão, foge, mete o pé. Né? Se é isso, eu botei um monte de defeito. E bota mesmo. Bota mesmo. Mas uma coisa é certa. Quem aqui pode cuidar de uma casa? Pode cuidar de uma casa no controle de tudo mesmo? Ninguém. Você entendeu por que a gente precisa ir para o joelho? Porque não é brincadeira, não. Desde quando ela nasceu, assim, quando, por exemplo, eu apresento uma criança aqui, você já viu, por exemplo, o Senhor abençoa já o esposo, separa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Quando o pastor lá orou por ela, lá, o pastor orou assim, leva ela para a Etiópia, Senhor. Eu falei, a minha não. Mas se Deus quiser levar, vai levar para ser missionária. Mas o pastor orou. Né? E a gente ora. Mas cuidar, irmãos, a gente não tem poder. Sabe? A gente não tem poder para controlar tudo como a gente queria.
A gente não tem poder para fazer de tudo, para botar na cabeça dessa juventude hoje um caminho mais excelente, mas, na verdade, a gente mesmo não é nem exemplo de caminho excelente, porque quando a gente começou a namorar, a gente era terrível. Você fala assim, pastor, eu era benção, eu era tranquilão. Irmão, eu era terrível na igreja. Eu era terrível na igreja. O pastor várias vezes reunia a juventude, adolescente. Aqui é benção, são tudo benção. Esses jovens, esses adolescentes. Quem era o chefe da patotinha? Irmão Paulo Ricardo. Quem levava as garotas lá para o fundo da igreja? O Cláudio. Não era o irmão Paulo Ricardo, não. Aí eles botavam a culpa em mim. Mas a gente era terrível também. Mas a gente conseguiu andar numa época em que era mais tranquilo as coisas. E a gente bateu com a cabeça, a gente deu cabeça em ponta de faca, murro em ponta de faca. A gente deu com burro na água, a gente errou no nosso namoro, a gente errou nas nossas escolhas, então a gente quer escolher bem, a gente quer fazer tudo perfeito, mas a gente não consegue. É por isso que a gente precisa ir para o joelho. É por isso que a gente precisa confiar em Deus. É por isso que a gente precisa apresentar a nossa casa a Deus. Davi, quando olha e vê a situação, e na verdade, irmãos, olha só, era o Cláudio mesmo, tá? Que era culpado. Mas eu era bagunceiro, rapaz. Uma vez o pastor perguntou assim, irmão Paulo Ricardo, por que você não vem na EBD? Eu falei, pastor, vou falar com o senhor. Tem uma coisa que eu amo de paixão. Ele o quê? Fórmula 1, pastor. Se tocar na hora da EBD, pastor. Aí Deus levou foi o Senna, irmão. Para tirar, estava já endeusando, né? Deus sabe todas as coisas. Mas eu era fascinado, né? Eu olhava ali, Fórmula 1 direto, irmãos, faltava EBD. O pastor falava, Paulo Ricardo, irmão Paulo Ricardo. A gente não era melhor. A gente também não era, assim, se não fosse a oração dos nossos pais, não fosse a oração da minha mãe em cuidando de mim, se não for buscar a Deus, irmãos, a gente não consegue cuidar da nossa casa, porque a gente não tem controle. A palavra do Senhor diz que Davi chega, o que ele vai fazer nas mãos? Ele viu que estava ninguém morto, não, ele falou, não, então agora vamos pegar lá, a gente vai atrás, não, o que ele fez? Botou o joelho no chão, irmão. Senhor, devo eu perseguir esse bando? Devo eu ir atrás deles? Vou restaurar? Olha que coisa interessante. Deus chega para Davi e fala assim, vai, persegue, porque Davi pergunta, devo eu perseguir esse bando? Deus responde para Davi, vai, persegue, porque você vai perseguir esse bando e você vai restaurar tudo que você perdeu, você vai trazer de volta. Deus é o Deus que ouviu a voz de Davi, a oração de Davi, disse para ele assim, vai, porque você vai trazer tudo de volta. Nós precisamos ganhar as nossas batalhas em oração. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós não precisamos confiar nas nossas forças. A palavra do Senhor diz que Davi chega e fala assim, devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo? O Senhor disse, persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. E aí uma coisa interessante, quando nós buscamos o Senhor em favor da nossa casa, Deus provê a restauração conforme a vontade dele, conforme ele quer. A palavra do Senhor diz que Davi vai perseguir o bando, aparece no meio do caminho um egípcio, e que dá toda a planta, dá toda a estratégia para Davi. Davi invade aquela cidade daqueles amalequitas, restaura toda a sua casa e traz tudo que eles levaram. A Bíblia diz, se você olhar aí, não ficou nada, porque Deus restaurou na vida de Davi. Eu continuo crendo nesse Deus. Eu continuo crendo no Deus que nós pregamos.
Eu continuo crendo no Deus que pode restaurar quando as coisas não estão legais. Eu continuo crendo, irmãos. Ainda há vida aí. Se há vida, irmãos, tudo pode acontecer. E pode acontecer o melhor. Ainda há vida aí, se ainda há vida, irmãos, por que não clamar a esse Deus por tua casa? Por que não buscar a esse Deus por tua casa? Por que não se angustiar por tua casa e não aceitar que fique do mesmo jeito? A gente quer que as coisas caminhem, mas se ficar do mesmo jeito, tá bom, pastor? Não, não é isso que Deus quer para a tua vida, não. Não é isso que Deus quer para a tua casa, não. A gente precisa, buscar, se angustiar, fazer e olhar e ter o sentimento de restauração, ter o desejo de restauração, ter o desejo de mudança na nossa casa. A gente precisa ver as coisas mudadas mesmo, pessoas saradas, o nosso maior patrimônio é a família de pé mesmo, família cuidada, família mudada, família transformada. Posso dizer para você que, se você fizer como Davi fez, é um caminho que nós tomamos para cuidar da nossa casa, para restaurar a nossa casa, e podemos ver as coisas acontecendo na nossa casa. Por que não? Por que não cuidar da nossa casa? Por que não buscar a Deus por nossa casa? A Bíblia diz que, eu vou ler lá no final, assim Davi salvou, versículo 18, tudo o que os amalequitas tinham levado. Quem eram os amalequitas? O inimigo. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Ou seja, Davi buscou o Senhor, Deus restaurou na vida dele. Você pode, nessa noite, mudar a história da tua casa. Busca o Senhor. Viva para esse Deus. Que Deus te abençoe. Se você quiser aplaudir o Senhor, você pode aplaudir o Senhor. Glorificado seja Deus. Eu quero cantar. Vamos cantar. Deus, Tu és santo. Bora. Isso. Glorificado seja Deus. Pois eu quero orar por você. Nós exaltamos esse nome porque Ele é santo. Nós exaltamos esse nome porque Ele é o único Deus. Chama. Isso aí. Ela está... Vai cantar mais um pouquinho, forçar mais um pouquinho a voz. Amém? Vamos ficar em pé? Vai ter o sorteio? Vai. Ih, vai ter o sorteio, mas vamos cantar. Exalto ao teu nome.
é digno de toda glória e é digno de todo louvor. Não sei por que me amaste e misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas dou graças a Deus e te rendo louvores. Meu coração clama e diz, e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, tu és santo Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, tu és santo Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, és Senhor até o fim, tu és santo Deus, é o teu nome. Santo, meu Deus é santo, e os anjos clamam santo, santo é o teu nome. E os anjos clamam santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo é o teu nome. Aleluia. Fecha teus olhos, vamos orar. Eu queria até te convidar à frente aqui, mas eu vou ganhar tempo. Talvez alguma coisa da mensagem falou no teu coração. Só no teu íntimo você e Deus sabe. Eu não sei o que tocou, eu não sei como é que tá lá, sabe? Talvez você esteja lembrando de alguma coisa que está entre você e teu esposo, está entre você e teus filhos. Talvez você esteja lembrando de algum momento em que você foi magoada, que você foi magoado, que você não viu arrependimento, que você não viu mudança. Talvez você esteja lembrando de alguma coisa. Eu queria dizer para você, desiste do teu casamento não. Não desista da tua casa. Teus filhos são bênção. Teu esposo é bênção. Tua esposa é bênção. E esse Deus que nós servimos, Ele pode mudar a história. Eu quero orar por você. Se você concorda comigo, você vai dizendo aí, Senhor, eu agradeço ao Senhor. Você diz assim, amém, Pai, amém. Entra na minha casa, muda a história da minha vida, muda a minha vida, muda o meu casamento, muda a minha família. Pai Santo, teu nome é exaltado, porque só tu és o Deus de Israel. Não há outro Deus além de ti, Senhor, em que toda família toma um nome. E nós tomamos o teu nome nessa noite como santo, poderoso, eterno,
o único nome que pode agir em nosso favor, que podemos nos prostrar nessa noite e dizer: Senhor, entra na nossa casa, Pai. Deus, talvez a nossa visão seja como a visão que Davi teve. As coisas tudo desarrumadas, tudo destruídas, Senhor. Algumas coisas queimadas. Às vezes a gente não consegue enxergar a preciosidade que tem, Deus, debaixo dessas cinzas, Senhor. Mas a nossa casa é o Senhor quem nos deu. Os nossos filhos são heranças do Senhor e são preciosos. E às vezes, Pai, a gente só vê as coisas que estão por fora, mas eles estão lá, Senhor. Estão vivos, Senhor. Eles estão lá, Pai. São ligados a nós, são nossos filhos, o nosso casamento, ó Deus. O Senhor deu um casamento para a gente viver bem, para a gente viver feliz. Mas talvez, Senhor, nessa noite aqui, ó Deus, alguma coisa tocou na vida dos meus irmãos. Senhor, se tocou, Pai, que ele não tem um sentimento de indiferença, Senhor, porque ele sabe aonde precisa melhorar e aonde precisa ajustar. Talvez, Senhor, seja na intimidade, ó Deus, talvez seja, Pai, na casa, talvez seja na consagração dos filhos, talvez seja na falta de leitura da palavra, na falta de oração em família, na falta de culto familiar, de culto ao Senhor, na falta de sentar à mesa, Pai, para compartilhar com a sua casa. Deus, se alguma coisa o Senhor tocou nessas vidas que nos ouvem, que me ouviram, Deus, nessa noite, que, ó Deus, ele saia daqui, ó Deus, pedindo restauração ao Senhor, e que o Senhor mesmo, Pai, restaure na vida do meu irmão, na vida dessas famílias da tua casa, porque família saudável, igreja saudável. Deus, restaura essa igreja, restaura essas famílias, restaura a nossa família, Senhor, e que venhamos cuidar, que não deixemos, ó Deus, o inimigo invadir a nossa casa, ó Deus, mas que nós venhamos, ó Deus, reagir, ó Deus, no joelho, na busca do Senhor por uma família próspera, por uma família abençoada, cada vez mais. Senhor, nessa noite, em Teu nome, eu profetizo que a nossa casa é uma bênção. É uma bênção porque a presença do Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. É uma bênção porque o Senhor está lá conosco na nossa casa. E que essas famílias que estão aqui nessa noite, Senhor, saia daqui, Pai, diferente de como entrou, Pai, ó Deus, e que eles não aceitem, Pai, não aceitem, ó Deus, a visão que eles estão tendo, uma visão que muitas vezes mostra a realidade, Senhor, mas que eles lembrem que há um Deus nos céus, que quer o melhor para a sua casa, que quer o melhor para a nossa casa. Deus santo, Deus querido, nessa noite, restaura, muda a história, abençoe essas famílias, em um nome santo de Jesus, nós choramos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, Deus seja louvado, em nome de Jesus. Você pode sentar, a palavra está com o Ministério de Família, em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de chamar todo o Ministério de Família aqui na frente e dizer que o pastor, né, irmão, que iria pregar aqui, estaria pregando aqui hoje, pastor Nelson, ele teve assim um imprevisto, né? Teve um acidente na Dutra e a Dutra estava toda parada, irmãos. Ele falou que está desde 6 horas, ele pegou a Dutra e não conseguiu chegar aqui. E agora o pastor já estava começando a pregar, ele me ligou e falou que ia levar mais 1 hora e 20 minutos que estava dando no Waze para chegar aqui. Aí eu falei, pastor, nós queríamos muito a sua presença, mas se o senhor puder retornar, o senhor retorna. Porque ele mesmo falou que não conseguiria chegar aqui antes de terminar o culto. E ele estava muito triste, irmãos, deu para perceber que estava muito triste. Eu falei, pastor, vai ter outra oportunidade, o senhor vai estar conosco aqui.
Eu gostaria que Isabel pegasse a lembrança dele, passasse para o nosso irmão Zé Carlos, para entregar a ele amanhã no serviço, tá bom? E agradecer muito ele, nós vamos ligar para ele e vamos agradecer ele, tá, irmãos? Foi um imprevisto que acontece, mas eu agradeço muito a Deus por isso, né? Porque Deus faz da forma que Ele quer, não da que nós queremos. E nós vimos aqui uma mensagem, né, que falou profundamente nos nossos corações. Então, irmãos, assim, eu estou muito tranquilo a respeito disso, tá bom? Deus, assim, nos deixou muito tranquilo e graças a Deus que nós ouvimos a voz dele aqui nesta noite. Amém? Agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã. Cadê a lembrança dele? Tira aí, por favor, e mostra para a igreja, por favor. É você, meu irmão. Dilceia e Zé Roberto, por favor. Isso. Me sorteia aí. Lindo, né? Então, irmãos, antes de tudo, nós queríamos agradecer as famílias que nos presentearam, tá? Com os nossos sorteios, tá? A família Carvalho, tá? A família Souza. A família Carvalho deu umas delícias. E a família Souza doou uma bolsa. E a família Fuli doou um caminho de mesa, tá? Então, o meu esposo, nós não combinamos, né? Mas ele deu para os homens. O sorteio é só para as mulheres, só para as mães, só para as mães, tá bom? Os irmãos que ganharam, segura, na próxima vocês vão ganhar. Então, só para as mães, tá? Mãezinha, tá bom? E nós vamos fazer. Alguma mãe deixou de ganhar o papelzinho? Ali, ó. Leva lá. A irmã Lourdes tirou também? Agora nós vamos fazer o sorteio. Ó, as irmãs também do ministério também, que somos mães, né? Nós tiramos, tá? Merecemos. Gente, olha, esse número, ele dá um pouquinho de confusão. Mas não vai dar mais. Porque o José teve esse trabalho de botar embaixo. O número é 96. Alguém? 96? Não? Porque se a gente virar, dá 69, né? Então, nós tivemos esse trabalhozinho de escrever, tá? 69. Não? Então tá, vamos tirar outro. Segura aí, irmão, vai chegar a sua vez. Irmãs, olha, nós temos delícia mesmo, tá? E a bolsa, o caminho de mesa tá chique. 58. Ai, quase que chegou o meu. Tem 58? Não. Agora vai. Gente, eles quase pegaram esse número, mas trocaram de novo. Número 20. Vai chegar, hein? O seu tá aí. O seu tá aqui, tá? Ih, tá difícil. 28. Não também. Ó, até 100, hein? Calma aí, calma. A gente não vai embora enquanto não sortear esse presente todo hoje. 94. Viu? Viu? Chegou. Vamos tirar foto? Tira a foto da mãe aí. Da mãezinha com a irmã. Pode tirar foto. Meu Deus. Também vai.
Também vai aí. Outro número que dá um pouco, né, confusãozinha. 98. Se a gente virar, dá 86. Olha lá! 98. Viu? Tá chegando. Daí, irmã. Tá escrito embaixo, tá? 98. Esse aqui é muito difícil, hein? Esse é difícil, mas não é tão difícil. Número 3. Difícil, né? Saiu o número 3. Rapaz. Caraca, está quase chegando a 100, todos eles. 92. Meu Deus. Tira, manda a Eluá tirar, né? E número 1. Meu Deus. Não é boa ideia não, mas... Não é boa ideia, né? Quase, tá? 50. Viu? Tá chegando, hein? Ela sempre, ou ela ou Renata, né? É. Sacode isso aí, Zé. Sacode a foto. 93. Já está saindo um número alto, já reparou? Só 90. Meu Deus. 89. Sacode aí, Zé, que eu botei os últimos. Quase chegou o meu. 44. Aí, viu aí, reclamou, agora vai. Isso. Número 29. Não. Sacode aí, Zé. Isso. 62. Vai, sacode, Zé. É 62? Então vem, irmã. Viu? Dá isso aí. 54! Mostra aí, amor! 54! Consegui! É o meu, 54! Vamos lá, gente. Ó, número 81. 81? Não? Shopping! Ah, esse aqui eu não queria. Não. Número 13. Tem alguém 13 aí? Não tem ninguém 13, né? 13, tem alguém 13? Não, né? Passou rápido, direto. 19. Viu? As mães aqui estão mais satisfeitas. As mães aqui estão mais animadas. Baixa aí. Esse é o meu. Olha lá. Daqui, eles. Tá certo, falou. 69.
69. Ninguém. Tá acabando, hein? 16. Vamos embora, Zé. 4. 97. Sacode aí, Zé. 33. Oh, Jesus. Passou na trave. 84. Tá chegando. Tá acabando, hein, irmão? 27. Quase. Ah, legal. Ganhou a boa. Outra só um. Agora é o bolo, hein? É o bolo, hein? Agora é o último, hein? Molinho. Quase na trave de novo. 21. 10. Isso aí! É Deus mesmo, cara! O povo tava com saudade de casa. Tá certo! Legal! Acabou a foto. Pastor, Vai lá, senta, filho. Pode sentar. Irmãos, vamos orar? Que bênção, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que Deus abençoe o Ministério de Família. É sempre bom, né? A gente ter esse momento. E parabéns a todos que ganharam, né? Eu não ganhei porque eu não sou mãe. E vocês não deixaram eu concorrer. Mas é benção. Parabéns a todas as mamães por esse dia especial. E parabéns ao Ministério de Família. Vamos continuar, vamos avançar. E que semana que vem você não falte. Nós teremos o nosso pastor Jonatas, lá da PIB de Coelho da Rocha, vai estar ministrando a palavra. E o nosso amado pastor que não pôde estar, vamos marcar um dia para ele estar ministrando a palavra. Com muito carinho, né? Leva todo o nosso agradecimento a ele. Deus é que sabe, Deus é que fala, Deus é que faz o movimento, né? E se ele não pôde chegar aqui, o Senhor conhece, o Senhor sabe o momento de ele não poder ter chegado. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Muito obrigado por esse momento em que nós tivemos aqui, Senhor, esse momento, ó Pai, de confraternização, mas também, ó Deus, principalmente pelo momento da palavra, dos louvores, em que o Senhor ministrou no nosso coração. Muito obrigado. Que o Senhor continue nos direcionando o Ministério da Família a fazer, ó Deus, a tua obra com excelência, como tem feito. Agora, Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Nelson, que não pôde estar presente, Senhor. Que o Senhor, Deus, dê a ele uma boa noite, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a sua vida, guardando, abençoando a sua casa, e que no momento certo o Senhor traga, ó Deus, para ministrar a tua palavra na nossa igreja. Agora, Deus, leve-nos em paz, nos abençoe e nos guarde. Toma a nossa segunda-feira, toma a diaconisa Denilda, que vai estar se internando, ó Deus, para operar. Toma, ó Deus, em nome de Jesus, a equipe médica, tudo que vai acontecer, tudo seja para a tua honra e tua glória. Toma a irmã da diaconisa Elizabeth, ó Deus, a nossa irmã Isabel, que o Senhor dê uma boa recuperação e que o Senhor continue nos abençoando, que essa semana seja uma semana de bênção e de paz, ó Deus, na tua presença. Fica conosco,
leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos para fazer o anúncio rapidamente. Irmã Natália está com a oportunidade.